É. Galera chegando aí, tô ao vivo aqui. Tudo bom, pessoal? Começar a live aqui, né, sobre ventosa. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou chamar os meninos já. Vão entrando aí, que hoje a gente vai falar sobre as ventosas, né? Tem uma ventosinha pequenininha aqui, de silicone. Tem as ventosas de acrílico, né? Colocar aqui na mão. Boa noite, pessoal. Só um momentinho que a gente já vai chamar os meninos, o Leandro e o Henrique. A gente vai falar sobre algumas coisas da ventosa terapia. Chegou muita pergunta, viu, pra gente. Chegou muita pergunta mesmo aí. Foram mais de, acho que 20, 30 perguntas. Como usar ventosa, quando não posso usar ventosa. O Thiago aqui, deixa eu ver quem... Deixa eu já aceitar aqui o... Deixa eu ver se o Henrique vai entrar aqui já. Beleza, pessoal? Henrique tá entrando. E aí, Henrique? Beleza? Boa noite, Beleza? Fábio. Deixa eu Boa noite, pessoal. arrumar aqui um pouquinho mais para trás. A gente só escolhe dia frio pra fazer lives, percebeu? Todo dia, toda vez que a gente faz live, eu tenho que estar com roupa de frio. Hoje tá muito frio. Hoje tá frio. Não esperava esse frio na primavera, né, meu? É, Eu não tá to... esperava mesmo. eu tô te ouvindo bem, Fábio. O pessoal tá ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem, pessoal? Ouvindo? Pode falar. Alguém pode falar? Tá ouvindo bem aí? Estão Tá esperando o tranquilo? Leandro. Você chamou o Leandro já, Fábio? Deixa eu buscar ele aqui. Espera aí. Melhor assim, né? Acupuntura. Cadê o acupuntura sem frescura aqui? Já convidei ele aqui. Daqui a pouco ele tá entrando. Vamos dividir a tela. Até falar, né, essa questão de ventosa, só o Leandro entrar aqui. Quem lembra da Olimpíada, né? Não tem como não lembrar da Olimpíada, né, de 2016. Foi Verdade, cara. para Rose, para Fátima, para Giane, tudo Boa noite, ok. pessoal. Então, em 2016, né, o Michael Phelps apareceu com as marcas lá, né, de ventosa aqui no Brasil. E muita gente nem conhecia, né, essa terapia, né? E foi aquele bololô. A gente estava na Ibramec ainda, né? Eu e o Regis estava viajando e o pessoal procurando saber mais sobre ventosas, né? Acho que o Henrique deu uma paralisada aí. E a partir daquele momento, a ventosa parece que explodiu. Eu me lembro que até em Sim, 2016 vinha gente só querendo tratamento de ventosa terapia. Né? Tipo, eu falo, não, mas tem que fazer uma anamnese, tem que fazer uma questão, a gente vê qual que é o tratamento melhor, se vai ser acupuntura, se acupuntura com moxa, sim. ventosa com acupuntura. E não, tinha pessoa que só queria a ventosa, porque é aquela questão do Michael Phelps, do Michael Phelps, né? Ah, ele tá usando, eu tenho que usar também. É. Então, assim, o que ele tem que colocar na cabeça é que a ventosa, né, Rick, ela é um É um recurso que é recurso. utilizado há milhares de anos aí, né? E principalmente na medicina chinesa, ela faz parte da acupuntura ali, né? Ela é uma questão que você vai trabalhar ventosa, moxa, acupuntura, tudo ali, né, entrosado. Sim. Você Deixa eu vai ver o pensar. Leandro aí. Conseguiu? Deixa eu ver, estão procurando. Cadê o Leandro, mano? Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Deixa eu mandar mensagem pra ele. Ver se ele tá aí. Então a gente vai falar um pouco aí sobre a questão do uso das ventosas também. Eu uso muito ventosa, mas sempre eu uso ventosa com a questão da acupuntura. Eu uso a Sim. acupuntura e uso a ventosa também. Eu não tento desassociar uma coisa da outra. Então eu vou Uhum. tratar
uma dor no ombro aí, eu uso a questão da ventosa, dor lombar. Então você, dor lombar mesmo, esperando o Leandro chegar pra gente falar mais, né? Você vai pegar uma dor lombar ali, o cara tá com uma dor Uhum. ali na L2, L3 ali. Pô, eu posso colocar uma ventosa ali no local, fazer, né, a palpação, ver se tem uma deficiência, um excesso ali. Posso colocar uma ventosa no local e agulhar o B40 ali, Sim, ou fazer uma sim, sangria no B40. Então, sim. a gente usar a ventosa como um recurso ali também, É, né? eu A N aqui, ó, a N aqui usa muito ventosa, né? usa bastante. Ventosa deslizante. O pessoal perguntou muito também sobre a questão das ventosas, né? Perguntaram muito da ventosa de acrílico e a ventosa de vidro. É, Mas também, perguntaram. pessoal, além das ventosas de acrílico e de vidro, a gente tem ventosa de bambu, a gente tem ventosa de chifre de boi, né? Sim. A gente tem várias ventosas aí. Ventosa de bambu é muito usado também. Então tem várias outras ventosas. A gente tem até ventosa de coraçãozinho agora, né? Agora tem de coração, de estrela. O É. pessoal o pessoal tá gostando, né? A Kelly É, entrou aqui. Kelly. Então, gente, é assim. Aproveitando o gancho que o Fábio falou, né? A gente tem hoje, né, com a pandemia, né? Infelizmente aí, um, uma grande gama aí de cursos de ventosas e tal, e muita gente vem perguntando para nós aí a respeito de tal técnica, se funciona ou não, como que é passado esse conteúdo. Tem pessoas que se sentem seguras também na aplicação de ventosas, né? Eu sempre parto do princípio que é importante a gente pensar com coerência, tá? E além de e também na compatibilidade, ou seja, aquele paciente, como eu vou tratar ele com a ventosa, né? Que o Fábio falou, juntando com a agulha, tá? Eu também não sou só ventosa terapeuta, vamos dizer assim. A grande maioria usa a ventosa como recurso, tá? E também, como a gente usa a ventosa como recurso, junto com a acupuntura, ó o Leandro aí, Galera, Opa, tudo bem? beleza? E aí? Boa noite, mano. Boa boa noite, Como a noite. gente. pessoal. Boa noite a todos. Isso aí. E Perdão pelo atraso. imagina. E como a gente usa a ventosa junto com a acupuntura, né? E eu também trabalho bastante com ventosa com alguns atletas, esportistas tal. Eu consigo mesclar algumas coisas da ventosa terapia chinesa com uma aproximação um pouco mais ocidental. Mas eu vou falar mais para frente disso aí. Leandro, quer dar o início aí falando um pouquinho? Bom, vamos lá então. Vou fazer uma breve introdução, vou definir alguns conceitos, já que a gente vai falar de ventosa. Então vamos discutir sobre alguns aspectos que são importantes. Aí depois a gente entra na parte de perguntas e respostas, né? Sim. O pessoal mandou bastante coisa, eu acho que vai render bastante informação. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, né? A ventosa, ela compreende um dos recursos da medicina chinesa, né? Não só da medicina chinesa. Existem várias falanges, várias, né, formas de medicina que utilizam a ventosa como recurso. Mas dentro do contexto da medicina chinesa, ela integra o que nós chamamos de terapias externas, né? Aí terapias externas, só para a gente contextualizar um pouco, compreende a ventosa, moxa-bustão, gua sha. São aqueles estímulos, utilizando diferentes instrumentos, né, nos canais e colaterais, estimular a superfície do corpo, com o objetivo de produzir um efeito regional, certo? Por exemplo, num determinado trajeto do canal, num determinado agrupamento muscular, e também produzir um efeito, digamos, sistêmico, né? Se a gente se apoia na teoria de canais e colaterais, a gente consegue reproduzir esse tipo de efeito. Então, a grosso modo, terapia externa seria estímulo na superfície, né, para repercutir de forma regional ou no sistema como um todo, tratar de fora para dentro. Diferente da medicina interna. Medicina interna, e a gente vai estar entrando no contexto da fitoterapia e da dietoterapia, que a grosso modo é tratar o corpo de dentro para fora, né? Administrar uma matéria médica por via oral, para regular a função de órgão e víscera. Exatamente. E
a ventosa, ela compreende o que nós chamamos de pressão negativa, digamos assim. É o recurso onde você utiliza um instrumento, né, um copo de vidro. O chinês ele chama o instrumento de guan, se não me falha a memória agora. É um instrumento, isso, de vidro ou de acrílico. A gente vai falar um pouquinho das características dos instrumentos depois. E o objetivo é produzir uma tração na superfície, uma pressão negativa, certo? Para produzir o estímulo aí nos canais e colaterais. E já que a gente está falando de ventosa no contexto da medicina chinesa, ventosa é um recurso bem antigo, né? Por exemplo, Sim. se a gente considerar as referências, os textos que falam a respeito de ventosa, existem manuscritos, registros, né, que apontam que a ventosa ela vem sendo utilizada desde o período da dinastia Han, por exemplo. É que eu estou tentando lembrar das coisas agora, né? Existe na escavação daquele sítio arqueológico do imperador de Mawangdui, se eu não me engano, Sim. foram encontradas algumas relíquias, alguns manuscritos, e tem até textos que são mais antigos do que o próprio clássico interno do Imperador Amarelo, que apresentam registro das técnicas de ventosa, né, como recurso de tratamento. Até ventosa em outros países, chifre, né? Exato. No Egito. Utilizava ventosa com chifre de búfalo, chifre de animal, para tentar produzir aí o efeito terapêutico. Ventosa de Então, bambu, né, Leandro? Exato, são diferentes instrumentos. Ventosa de bambu é muito utilizado, né? Ainda é ventosa utilizado de bambu, lá na China. ainda é utilizado. Ainda é utilizado. Né? E é isso, né? Então é uma técnica de pressão negativa. E vale a pena a gente falar também a respeito do mecanismo de ação, já que a gente está falando da técnica. E o mecanismo de ação da ventosa na medicina chinesa ele é muito simples. Ele se apoia no princípio de imobilizar, de mover o tiro no sistema de canais e colaterais, né? Então o mecanismo é esse. E a partir do momento que você se apoia em teoria de canais, que é uma das teorias mais importantes para a prática da acupuntura, moxa-bustão, ventosa, o princípio do tratamento é mover o ti por esses sistemas. Então, a grosso modo, se o paciente apresenta um padrão de excesso, você dispersa. Se apresenta um padrão de deficiência, você tonifica e você consegue reproduzir todos esses efeitos movendo o ti pelo sistema de canais. Então, quando você tem um conhecimento teórico bem embasado em medicina chinesa e você guia o seu diagnóstico e tratamento pensando em teoria de canais, você consegue extrair o máximo de efetividade do recurso da ventosa. Isso aí, Então, até assim, né, Leandro? isso. Leandro, você, ó, voltando bem específico para a medicina chinesa aí, que é o diferencial, né, que a gente precisa conhecer. Se eu tenho, tipo, uma dor enfacada, punhalada, pra gente não tá ligado com uma questão de estase de sangue aí, Sim. né, é aquela dor fixa. O que eu tenho que fazer nesse local aí? Né? Eu poderia entrar com uma sangria, né, tomando, lógico, todos os procedimentos de segurança, tá? Fazendo todos os procedimentos de segurança. Então, assim, isso que tem que ser passado pro terapeuta, ele unir também, né? Então, assim, se eu tenho uma dor ali, ó, estase de sangue, quando que eu vou usar? Quando que eu vou fazer a sangria? Quando que eu não vou? Se eu tenho ali, eu tenho um ponto mesmo. Todo mundo conhece o VG14 aqui, o ponto VG14. Ele é a reunião de todos os yang. Se eu tenho um paciente que tem uma tendência a ter mais frio ali, eu posso fazer sangria nesse ponto? O que será que vai acontecer aí se eu fizer uma sangria e puxar com a ventosa aí? Eu não vou dispersar mais o yang dele aí? Porque ele é um ponto de reunião de todos os yang do corpo, né? Sim. Então, assim, a gente precisa saber dessas partes teóricas aí pra gente não causar alguns inconvenientes com o paciente, né? O paciente desmaiar, que pode acontecer, né? Ou sentir mais frio, essas coisas sim pode acontecer. A gente, se vocês olharem e pegar o site da PubMed, até digitem depois lá, ventosa terapia em inglês, Sim. Tem estudo lá, tá, que fala que conseguiram causar uma anemia no paciente com ventosa, fazendo sangria direto. Levaram o paciente a um estado de anemia. O paciente tem uma deficiência grave de sangue, deficiência de ti, aí você fica fazendo sangria.
levou Exatamente. ali o paciente a uma anemia, tá? Sim. Isso é algo interessante que o Fábio colocou, né? Eu gosto muito de falar nos cursos, né? A questão da dosagem. Como a ventosa é uma terapia de fácil acesso e você consegue ter uns bons resultados, às vezes o terapeuta fica muito animado e começa a exercer bastante, colocar muito copo, enfim. Há casos e casos. Então, o que eu sempre recomendo é o menos é mais, né? Por quê? Quando você trabalha na dosagem certa, né? Você trabalha na dosagem certa, o paciente tende a ter uma escala de melhora nas próximas sessões. Quando você passa do ponto, dá um over, isso é com qualquer terapia, acupuntura, moxa, fitoterapia, todas. Ele tem uma queda. Então, por exemplo, você vai promover um relaxamento com a ventosa, vai promover, mas você não pode promover um relaxamento excessivo, né? Vai estimular, você não pode também estimular demais. Então tem que tomar muito, a gente toma muito cuidado com isso, né? Porque a gente acaba vendo, por exemplo, era uma das perguntas, né? A ventosa substitui a acupuntura de fato, tal. É algo que a gente precisa pensar no próprio paciente. O que esse paciente está apresentando para mim, né? É um paciente anêmico, com baixa de Ti, é um paciente que toma afinadores de sangue, por exemplo, né? Ele possui algum tumor. Então a gente tem que avaliar todo esse cenário para que a gente possa combinar a acupuntura com a ventosa terapia, né? Porque é o que o Fábio falou, a pessoa pega anemia. Quantas vezes em prática ambulatorial, né? Quando a gente é estudante, quer fazer muita coisa, o paciente desmaia, né? Mas quando a gente está no nosso consultório, que estamos lá para resolver o problema, a gente tem que ter cuidado, né? Questão das marcas em si, né? Deixar bem claro que essas marcas vão ficar e que vão sumir, né? Trocar essa ideia com o paciente, porque apesar de ser conhecido, né, na nossa bolha da acupuntura, muita gente ainda não sabe direito sobre ventosa, que não acompanha. Então é importante deixar isso claro, Exato. tá? E é isso, né? Peguei só esse gancho aí do Fábio. Mais alguma coisa, Aí Leandro? existe o detalhe importante, né? A gente está falando de ventosa, terapia e medicina chinesa. Como eu falei anteriormente, a ventosa não é um recurso exclusivo da medicina chinesa. Por exemplo, se a gente perguntar para a galera aqui que está online, provavelmente alguém já teve o contato, já teve alguma intimidade com a técnica, e às vezes o profissional que aplicou a técnica não é um profissional da medicina chinesa, né? Porque, como eu falei, Sim, existem outras culturas, existem outras formas de medicina que utilizam a pressão negativa. sim, E, por exemplo, existem vários trabalhos que consideram a utilização da ventosa, né? Tem até aplicabilidade clínica, para descompressão miofacial, sim. né? Para tração na superfície, descomprimir músculo, fáscia. E não é Isso, ventosa e medicina chinesa. Se isso. você quer aplicar a ventosa como recurso da medicina chinesa, você tem que ter uma teoria de base muito bem fundamentada. Como eu Verdade. falei anteriormente, tem que ter uma base de fundamentos bem construída, teoria de canais bem construída, para você utilizar e extrair o máximo do recurso. E uma coisa que é bem importante a gente falar também, que nos últimos anos a ventosa ela se popularizou muito, né? Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, a gente vê um monte de atleta com marca de ventosa. E quando o recurso se populariza muito, a gente começa a sofrer com alguns problemas, que é a banalização da técnica, né? Aí, por exemplo, o pessoal, né, às vezes o aluno chega e pergunta: ah, legal, mas o atleta olímpico lá, o Michael Phelps, apareceu com uma série de marcas de ventosas na região das costas, na região de quadrado lombar. Pô, será que é isso que corrobora, que melhora a performance do cara? Será que é um grande diferencial? Na verdade, a gente tem que entender, né? O cara é um grande diferencial. É um diferencial porque ele é um atleta, né? Existe todo um preparo, existe todo um trabalho. Nosso colega Fábio, seu Xeraí, também está online, ele é preparador físico. A ventosa é um fator que vai ajudar, principalmente no processo de recuperação, alívio de dor, até porque a dor é um fator limitador para o atleta. Mas não Sim. adianta nada o cara fazer ventosa e não treinar, né? Não fazer lição de casa, entendeu? Não vai adiantar Não é, nada. não é Não melhora a milagre, né? performance, né? Não melhora. Você lembra, Leandro? Se o cara da Bandeirantes lá perguntou se a ventosa poderia entrar até como doping no atleta lá? Não vai ser considerado doping, porque o ADA estabelece uma série
de critérios, né? Se eu não me engano, são Sim. três critérios. Integridade do atleta, se aumenta a performance de fato, se tem comprovação científica, eu não me recordo de cabeça agora. Eu acredito que não, porque se o cara não treinar, né, não fizer lição de casa e aplicar a ventosa, ele não vai ter aumento de performance significativo a ponto de ser um diferencial, né? Então a gente tem que considerar isso. E quando a técnica banaliza, cara, a gente começa a ter alguns problemas, porque o pessoal começa a utilizar a ventosa terapia para o tratamento de qualquer padrão. Qualquer padrão, entendeu? tudo. E quando a gente começa a adquirir experiência clínica, a gente vai adquirindo identidade com os diferentes recursos. Quando você pratica acupuntura, moxabustão, fito, isso dentro do contexto da medicina chinesa, né? Você começa a entender de fato o que funciona, o que não funciona, o que funciona de forma parcial, e a gente sabe que a técnica tem as suas limitações, né? Então Sim. a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, né? Aí você vê o pessoal fazendo ventosa com gelo, ventosa com água morna, né? Aí a gente tem que ficar muito, muito atento a isso. Então, todo recurso, quando a gente vai aplicar, a gente tem que conhecer os prós, os contras. Sim. A gente tem que entender se aquele recurso apresenta alguma contraindicação, se existem populações, né? Se existem grupos que não podem receber o estímulo. A gente vai falar a respeito disso. Você acabou de citar um exemplo. Paciente com discresia sanguínea ou que faz uso de antiagregante plaquetário. Não dá, por exemplo, para você chegar e fazer uma ventosa com sangria. Você não vai controlar o sangramento, o paciente vai ter uma hemorragia. Exatamente. É um problema, tem que conhecer isso, né? E é basicamente isso. Então a gente tem que, nenhum recurso é absoluto, a gente tem que conhecer todas as características. O profissional completo, ele conhece as indicações clínicas, ele conhece as contraindicações, Sim. E ele Leandro, conhece as reações adversas e por aí vai. E o que você falou é muito interessante, porque a gente está falando no espectro da medicina chinesa, né? Mas se você pegar nos outros aspectos, quem trabalha com terapia manual, fisioterapeutas, massoterapeutas, etc., a gente precisa avaliar algo, né? Uma condição, por exemplo, uma lombalgia. Ah, vou lá, o cara tá com lombalgia, coloco ventosa na lombar, aí o cara não melhora. Aí a culpa é da técnica, né? A ventosa não funcionou. Só que, gente, vamos parar. A gente estava vendo algumas coisas, estudando nós três juntos aí sobre dor lombar. Fábio, quantas causas tem a dor lombar? Vixe. Postura, Várias. peso, fuma ou não, condição biopsicossocial, condição articular, né? Idade, De repente, se é relacionado ao quadrado lombar, né? Quadrado lombar é aquela área do bexiga 23, pessoal, um pouquinho acima ali e tal. E tá muito tenso, de repente, se a gente for fazer a ventosa e for a causa, vai melhorar. Então, o que eu quero dizer, nós não podemos pegar algo isolado para tratar uma coisa que é multifatorial. Por isso que a gente tem que usar em conjunto, por exemplo, ventosa com acupuntura. Caso você seja um massoterapeuta, um terapeuta manual, um fisioterapeuta, você tem que utilizar das suas ferramentas, além da ventosa, né? O Leandro comentou a respeito da descompressão da face. É o termo corretíssimo. Por quê? A fáscia, pega, por exemplo, você em casa e mexe aqui o pé, né? Faz assim essa dorsiflexão. Você consegue imaginar que a panturrilha, ela faz esse movimento? Ela desliza. É uma fáscia sobre a outra e tem o que a gente chama de parte tissular, né? Então a gente coloca a ventosa, a pressão negativa, ela puxa. Mas isso é uma descompressão, isso não é uma liberação miofacial. Muita gente fala, não, eu faço a liberação miofacial com ventosas. Não, porque você tem que fazer o que a fáscia está pedindo. Ela só faz esse movimento. Você colocar um movimento axial, que é esse aqui de pressão negativa, o que vai ocasionar indiretamente, né? Um alívio de tensão, que foi o que o Leandro falou, a descompressão, ou seja, você aliviou aquela tensão naquela área, né? Mobilizou aquela parte tissular, que é o que gruda ali as fáscias, e depois disso você pode trabalhar com a liberação, terapia manual, né? Eu particularmente gosto muito de utilizar a ventosa com movimento, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá da batata da perna, da panturrilha, o gastrocnêmio, tal, sólio. Coloca lá a ventosa e mexo, né, aquela região, aquela área para que
essa descompressão também ocasione este tipo de movimento. A mesma coisa nas costas, tá? Então isso é só um exemplo, porque às vezes a gente fala assim, não, vou colocar a ventosa lá e pronto, tá tudo certo, né? Né, Fábio? O pessoal fala assim, igual... VB30, põe a ventosa no VB30 que já trata o ciático. Pode ser que sim e pode ser que não. Uma das coisas que mais, assim, o pessoal não fala muito, né? Mas funciona ventosa mesmo para paralisia facial. Cara, funciona, sim. Mas aí eu tenho que agregar também a questão da medicina chinesa aí, né? Não adianta eu só colocar o copo lá e ficar fazendo... Vai. Eu tenho que ter aí conhecimento, principalmente do canal do estômago, né? Que passa todo por aqui, né? Tem que ver onde tá pegando mais. Então eu posso fazer a ventosa deslizante. Tem até o professor chinês que ele faz muito ventosa com fogo, a ventosa de vidro com fogo, que eu acho que dá mais efeito do que a ventosa de acrílico nesse caso aí. Mas tem que conhecer pontos de acupuntura que vão agir na face também. Então eu posso acrescentar G4, E44, pontos que vão levar lá também estímulo, né? Não, se eu fico só com a ventosa, vai ter um efeito? Vai, mas não vai ter o efeito junto com a acupuntura ali, né? E aí pensando em parte da medicina chinesa em si, né? Quando a gente vê os vídeos de paralisia facial, ele usa o que eles chamam de flash cupping, né? Que é o coloca, tira, ou ploc-ploc, né? Coloca, tira, mas por quê? Porque você está tirando o fator patogênico, né? Por isso que você faz esse tipo de técnica. E funciona muito bem a ventosa com fogo. O pessoal tem aquela máquina termográfica, né, Alemão? Tira a foto da face da pessoa, vê que o lado que está paralisado, a temperatura é menor. Então, assim, quando eu faço lá a ventosa com fogo, né, vai melhorar ali, ó. Vai trazer. Aí, pra gente na medicina chinesa, vai levar o quê? Qi, Shui pro canal do estômago, né? O canal do estômago, ele precisa ser quente também, né? Então, eu vou lá e consigo, né, fazer. E tem uma recuperação muito rápida. E lógico, que aí também eu uso a ventosa, você pode usar o guachá também, o guachá também ajuda muito, e até o agulhamento também, até o agulhamento na face também, né? Sim. E é fato, se você está tracionando a região, você está provendo uma vasodilatação, você está aumentando a vascularização na área, você está trazendo mais sangue, né? Você vai aumentar a temperatura daquela região. Então, além de drenar os canais colaterais, ela favorece o aquecimento, né? Favorece o fluxo na região. E, cara, se a gente for pensar na aplicação do recurso, eu até queria pontuar a respeito disso. A gente tem que partir, por exemplo, a gente está falando de paralisia facial. Ótimo. Se a gente avaliar a paralisia facial, é uma alteração de característica exterior, né? Então, a ventosa ela tem aplicabilidade, ela vai surtir o efeito adequado. Agora, por exemplo, quando a gente pensa em padrões mais interiores na medicina chinesa, quando envolve Zhang Fu, órgão e víscera, né? Será que a ventosa é o melhor recurso para tratar uma alteração funcional de um órgão e víscera? Por exemplo, o paciente com uma situação de deficiência do yang do baço, onde o princípio de tratamento é aquecer o baço. De repente, a ventosa não é o melhor recurso. Existe uma certa limitação. Será que para esse paciente não é mais interessante eu entrar com dietoterapia e fitoterapia? Utilizar ervas de sabor doce com uma resultante térmica mais quente? Sim. Né, para dar uma aquecida. Então a gente tem que conhecer esses detalhes. Exato. Mocha-bustão, em pontos especializados em aquecer o baço. Sim. Né? E aí você começa a pensar em algo multifatorial, né, Leandro? Que eu estava falando. Não só a ventosa. Não, vou usar a ventosa para tudo. Não. Para este caso aqui, o cara tem uma deficiência de yang do baço. Poxa, com a fita o cara vai potencializar muito mais e vai utilizar o recurso da ventosa como o recurso complementar, que a gente falou no início. O Leandro falou tudo no começo. A ventosa ela vai entrar muito como uma técnica externa, né? Uma questão aí externa, quando é uma terapia externa. Então, assim, por que também a ventosa funciona muito para questão de problema no pulmão, asma, problemas respiratórios aí também, né? Essa questão funciona bem, né? Um fator patogênico, aí o vento frio. Quando você coloca a ventosa lá no... Vamos pensar assim, o B12 lá. O B12 é um ponto que tira vento. Exterioriza o vento do pulmão, né? Puxa para... Quando eu faço a pressão negativa lá, né, alemão? Eu tô puxando nesse fator patogênico, né? Então, nesses casos, assim, a ventosa vai funcionar muito bem. Agora, quando eu tenho uma alteração já, igual o Leandro falou, deficiência do yang do baço, deficiência do yang do rim,
vou ter outros métodos melhores aí para trabalhar, né? Perfeito. Exatamente. E olha a medicina chinesa de novo. Pulmão é o órgão mais exterior, pele é a extensão de pulmão. Então, Uhum. para essas situações de origem externa, estados gripais, onde o paciente apresenta febre, aversão ao frio, aquela mialgia, né, sintomatologia típica de gripe, resfriado, vai ajudar, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando a base teórica da medicina chinesa para poder Sim. assegurar e extrair o máximo de qualidade do recurso, do instrumento. Alguns autores até falam, né, Leandro, que a ventosa ajuda a trazer o Eiti para a região, né? Justamente por causa dessa questão do pulmão, né? Pessoal, Exato. rapidinho, só para a gente fazer um jabazinho aqui bem rápido, ó. Dia 20 de novembro vai ter o nosso simpósio, tá? Dos agulhadores aí. Vai estar isso eu, mesmo. o Alemão, o Henrique, o Fábio Ataíde, o Henrique Afonso, a Kelly também. Vai ter vários assuntos aí legais aí. Então, quem quiser participar, só ir se inscrever no link da bio lá e vai ganhar a masterclass que a gente fez sobre dor no joelho, tá? Isso mesmo. E Isso o mesmo. seminário vai ficar gravado também durante 30 dias. E você pode acessar aí que a gente está fazendo, preparando um negócio bem legal aí. Tá bom? Aproveitem que tá com preço camarada aí, pessoal. Só R$ 97 só. Pessoal, já foi feito o jabá, vamos voltar pro negócio aí. Isso aí. Deixa eu ver o que Cara, colocaram aqui. Pode falar, Leandro. Eu tô vendo acho aqui que a que o gente pessoal tá pode. colocando. Acho que a gente pode ir caindo. A gente pode adotar a seguinte dinâmica, né? A gente pode ir caindo para as perguntas que a galera mandou no Instagram e a Sim. gente vai desenrolando Sim. a respeito. Olha, uma das Quer perguntas puxar, que Fabão? vou até ler aqui que tá bem Vai lá. fácil aqui, ó. Tá. Uma das perguntas, né, que foram colocadas, a sangria, ela é indicada em quais situações? Sangria, ótimo. Boa pergunta. E aí, quem responde? Quem é? Pode Ó, ser só você, vou falar Fábio. tirando todos aqueles que o Leandro já falou, quando o paciente tem algum problema aí da questão do sangue, né, Alemão? Questão de coagulação do sangue, sei lá, hemofília, um monte de coisa. A gente tem que tomar cuidados com essas questões. Tirando isso, tá? Tirando essa questão do paciente, a gente pode usar ventosa quando? Quando o paciente com sangria, quando tem um padrão de calor, né? Quando tem aquela dor empunhalada, que eu falei que é estase de sangue, uma dor fixa, o cara fala, dói aonde? Dói aqui, aqui, ó. Não, mas não dói aqui um pouquinho mais, dói aqui. Não, o cara fala, dói aqui e parece que tem uma faca aqui, ó, pegando, ó. Então eu posso fazer a sangria lá, fazer a sangria e puxar com a ventosa, tá? Pode falar também, Alemão. Respondido, é isso mesmo. A sangria é um recurso utilizado para padrões de calor, por exemplo, acne. Sim. A acne na medicina chinesa apresenta uma natureza de calor, né? Pode estar relacionado, por exemplo, a calor no Yangmin, que é o canal mais quente, influencia a região anterior, influencia a face. Sim. Aí você tinha falado a respeito da sangria no ponto VG14, que é a reunião dos Yang. É uma técnica interessante para tirar calor. Alterações dermatológicas, por exemplo. Paciente com alergia, eczema, né, lesões avermelhadas na pele, psoríase. Você pode aplicar sangria em pontos especializados em eliminar o calor, porque é uma técnica mais dispersiva. Por exemplo, sangria na fossa cubital, sangria na fossa poplítea, né? Fossa cubital, prega do braço. Fossa poplítea, prega da perna. E para padrões de estase de sangue. Você está puxando sangue, vai mover sangue aglutinado. Exatamente. Até é bem semelhante ao essa gua sha. questão, né? Quando a gente conhece as funções dos pontos, fica até melhor também, igual você falou. Sim. O B40, ele comanda a lombar, mas ele tira calor do sangue. O B17, ele influencia o sangue. Então, assim, são pontos distais. Às vezes o cara tem acne lá no rosto, né? Mas eu vou usar aí, ó, o B17, vou usar o B40. Então, assim, se a pessoa não tiver o conhecimento da medicina chinesa, vai ficar um pouco difícil de fazer esses protocolos, né? A 123 Carolis perguntou: sangria contraindicada para quem tem talassemia? Então, não, eu acredito que não. Se for uma sangria controlada, o problema da sangria, por exemplo, um paciente com plaquetopenia, ou, por exemplo, um paciente que tem hemofilia, né, alteração do fator 8 de coagulação do sangue. O paciente, se você fizer uma tração e fizer uma sangria, você não vai controlar o sangramento.
Isso é fato. Ou, por exemplo, o paciente que faz uso de ácido acetil salicílico, 100 miligramas por dia como antiagregante plaquetário, porque apresenta fatores de risco para doença coronariana. Não é interessante você sangrar, né? Sim. Né? Porque usa antiagregante plaquetário. Paciente que faz uso de Persantin, Marevan, essas coisas. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para essa população. O paciente que tem talassemia, às vezes o cara não tem nem sinais e sintomas, né? Verdade. Às vezes tem o perfil de coagulação legal, tá tudo em ordem. Então é tranquilo. Na minha opinião, é tranquilo. Por exemplo, pode falar. Paciente com anemia falciforme, dentro do contexto da... Estou puxando para outra situação, né? Sim. Anemia falciforme, dentro do contexto da medicina chinesa, se você avaliar os sinais e sintomas, você vai chegar à conclusão que existe um padrão de frio produzindo estase de sangue. Né? E se tem estase de sangue, de repente, a estratégia seria tornar os colaterais de sangue permeáveis ao fluxo de sangue. Você poderia sangrar algumas regiões. Né? Então, acredito que é tranquilo. Na minha opinião, é tranquilo. André perguntou aqui, quando tem calor no coração ou fígado, pode sangrar o beixu? Poderia? Pode. Poderia sim. Claro que assim, eu acho que você tem que pensar bem no tipo de tratamento que você está fazendo, né? Porque é aquela coisa, né, gente? A gente tem aqui uma galera aqui acompanhando, a gente sabe que tem gente que gosta muito da ventosa, gosta muito de sangria também, e tem uma galera que não curte tanto, né? Ah, então quer dizer que não vai funcionar se não fazer sangria? Não é bem assim. Não é isso, exato. Entendeu? Eu, por exemplo, eu faço ventosa, eu quase não uso sangria, tá? Quando tem muitas marcas vermelhas, né? Quando faz aquela marca muito forte, eu costumo usar aquela mochinha japonesa, sabe? De grão de arroz. Eu coloco ali na região porque aquela mocha ela vai fazer com que o sangue também movimente. Então, aquela estase começa e o próprio organismo, né, o próprio sistema de canais começa a tornar mais permeável, tá? É uma alternativa, tá bom? Então, assim, para calor, etc., também pensaria em pontos para refrescar melhor, né? Em termos de teoria de canais, antes de entrar no beixu propriamente dito, tá? E lembra, para tirar calor do fígado, é muito melhor fazer uma sangria no F2 aí. Isso. Né? Ponto C8, F2. Beleza, pode fazer sangria no beixu. Mas se você pegar o F2, você vai conseguir tirar mais esse calor aí do tanto C8 também, tá? Uhum. O beixu, grande parte das pessoas usam mais partindo num padrão de deficiência, né? Você quer regular esse sistema, né? Se você trabalha em duas partes, né? Eu gosto de trabalhar em duas partes, então eu sempre trabalho em questão de tonificação desse beixo específico, tá? Mas você pode fazer. Não é contraindicado. Não é contraindicado, é o seu estilo de tratamento. Tinha uma pergunta, ventosa deslizante ou fixa? Fixa. Perguntaram aqui, em que casos usar a ventosa fixa e a deslizante? Vamos lá, Leandro, vou falar um pouquinho partindo do princípio da medicina chinesa. Se eu tenho uma dor que irradia, né? Vamos pensar que irradia, ela anda. Eu não poderia usar uma ventosa deslizante aí, Leandro? Poderia. Então, assim, partindo do princípio da medicina chinesa, tá? Utilizar o deslizamento no canal envolvido, né? Por exemplo, nesse processo de dor, nesse processo de estagnação. E se a gente for avaliar, a ventosa deslizante, o próprio nome já é sugestivo, né? É um recurso que favorece fluxo, favorece movimento. Você está tracionando a superfície da pele e movendo o copo de ventosa. Se a gente for estabelecer um comparativo da ventosa deslizante com a ventosa fixa, a deslizante, por favorecer movimento, ela apresenta uma característica de ser mais dispersiva. Sim, exatamente. Por exemplo, não sei, o Tom, não sei, acho que o Tom deve estar assistindo uma aula agora, ele não está aí. Mas o Tom, ele trabalha com estética. E ele utiliza a ventosa com deslizamento no canal da bexiga no tratamento de edema. Isso na parte estética, né? Sim. Então o paciente está um pouco inchado, para melhorar a drenagem linfática de algumas regiões, ele vai lá no canal da bexiga e faz deslizamento. Qual que é o objetivo? Movimentar os fluidos que estão acumulados, né? Até porque também os fluidos acumulados se desdobram em umidade.
Até também, né, Leandro, o peristaltismo, né? Posso pensar assim também. Sim, também, também. Pessoal que Exato. tem constipação aí, não por uma questão de secura, mas por uma questão de estar parado ali para você melhorar o peristaltismo. Então você faz sempre da esquerda, né? Faz um movimento da esquerda. Não vai fazer o contrário, não vai deixar o. É. Faz em direção ao colo descendente, né? É. A Giane colocou ventosa, é que eu tô vendo as perguntas, pessoal, tá vendo as perguntas Vai lá, vai rápido. lá. Ventosa para tirar resfriado, poderia fazer de forma deslizante, de forma sutil nas costas todas, seria bom? Ó, Olha, pode falar, Fábio. é aquela coisa que a gente pensou, né? O vento frio ele vai pegar qual órgão ali primeiro? A parte do pulmão, né? Eu posso pegar os pontos ali correlacionados como B11, B12, B13. É, Isso aí se já vai você ajudar bastante. está Você pensando pensando em no aquecedor resfriado ali. superior, tá pensando em aquecedor superior, né? Você pode fazer nas costas todas, né? Que geralmente o pessoal faz porque, vamos lá, de 100 pacientes, 150 vem com dor na lombar, né? Então o cara já pega a ventosa, vai até lá embaixo, né? Mas em termos de medicina chinesa é isso que o Fábio falou mesmo, tá? Mas ele vai sentir bem, porque a ventosa. Gente, é importante a gente falar isso, né? Questão de evidência científica, de pesquisas e tal. A gente sabe que existem, precisa ter muitos estudos ainda, só que fato é, tem muito paciente que se sente bem em receber esse tipo de ventosa deslizante, a sensação da sucção, da pressão negativa. Então, por exemplo, o cara tá resfriado, às vezes tensionou demais a região das costas, né? Levanta muito o ombro, o VB21 aqui todo travado, tal, tá encolhido, né? Então, quando você solta essa região, né? Vamos dizer assim, com a ventosa, ele se sente bem, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui de pergunta. Pode Isso. fazer com moxa bastão ao invés do grão de arroz? Olha, pode fazer, não vai ter o mesmo efeito, porque a moxa bastão ela é uma moxa indireta, né? Você vai colocar a moxa bastão próximo do ponto, ele vai tonificar o yang dessa área maior. A mochinha pequena, ela é uma moxa direta, você vai pôr no ponto. O que você pode fazer para substituir é usar aquela moxa botão, tá? Você pega a moxa botão, que tem um adesivinho, coloca ali e acende, vai dar um resultado bacana. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Muito legal. Henrique, Pode falando. fazer uma pergunta que fizeram pra gente aqui. Pro alemão essa aí. Boa As noite, marcas das Ângelo. ventosas podem indicar câncer? Responde aí, Ah, Leandro. tá. Então, vamos lá. Aí a gente vai entrar um pouco, né, no âmbito do diagnóstico, né? Porque assim, a ventosa, ela também pode ser utilizada com o objetivo de auxiliar no processo de diagnóstico, né? Principalmente na medicina tradicional japonesa. Você traciona a região, né? Depois que tracionou, tirou a ventosa, você avalia aquela congestão, né? O halo, né? A marca Uhum. da ventosa. Aí a marca da ventosa, ela possui significado Pra clínico. quem não sabe, né? Vai colocar a ventosa no local, fica lá um pouquinho de tempo, depois tira e vê qual a marca que vai Isso. ficar. Isso. É o que o professor Cunha chamava de congestão hemoterápica. Aí você Grande avalia Cunha. essa congestão, né? Tem significado clínico. Por exemplo, se ficou roxo, estase de sangue. Se ficou azulado, frio. Se ficou vermelho, calor. Aí, alguns pacientes, né, a gente vai apresentam reação dermatológica. Você traciona, forma bolha na região, É. né? Aquelas bolhas que geram ferimento. E tem significado clínico. Alguns profissionais atribuem a calor toxicidade, a toxina, a doenças muito crônicas, mas não quer dizer que o paciente tem câncer, né? Por exemplo, tracionou, fez uma reação dermatológica, uma bolha, nossa, câncer, pronto. Né? Acabou com a vida do paciente. Já assusta o Deu paciente ali. diagnóstico de câncer por ventosa, né? Não utilizou Por nenhum causa exame de de uma imagem, nenhum técnica, marcador. né? Exato. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Por exemplo, a reação dermatológica ela pode ser gerada em função de uma pele fragilizada. Você pegar um idoso, por exemplo, né, que tem uma pele mais fina, uma pele mais delgada, se você virar o cara do avesso, vai formar bolha. Vai Não mesmo. quer dizer que o cara tem câncer ou outra doença muito crônica. Não, é a condição dele, né? Por exemplo, às vezes o paciente está fazendo quimioterapia, né? Tá irradiando a região anterior do corpo. Tem aquele reflexo na região posterior, a pele está fragilizada, queimada. Você vai tracionar, vai gerar bolha. Então são várias situações onde pode gerar bolha. A gente não pode
ter esse tipo de interpretação. Significa câncer? Não. É. Né? A- Quem vai Às dar o vezes você diagnóstico de até. câncer é o oncologista, é o profissional que está É. acompanhando o paciente. Exatamente, cada um é cada um. E às vezes a pessoa põe o copo de ventosa, vai tomar um café, o papo tá bom, aí volta 40 minutos depois, né? Isso aí, A marca já tá. Já tá parecendo uma beterraba, Exato. parecendo um pimentão, né? isso aí pode acontecer a mesmo. marca. E o que eu observei assim na prática clínica, pacientes que têm muita umidade, você pode provocar essa bolha mais fácil. Paciente tem uma deficiência de a pele muito seca, você pode até machucar com a ventosa. Então tem que tomar cuidado aí. Com certeza. Por isso que a gente tem que controlar aquelas variáveis. Né? A Sim. força de tração, o tempo de administração do recurso, a característica do paciente. É. Né? E por isso, e já dá um gancho para a próxima pergunta, que é a questão do tempo, né? O pessoal falou, não tem um padrão de tempo que você pode deixar ventosa, né? Não existe uma regra, tá, pessoal? Por quê? Cada paciente é um paciente. Tem paciente que vai fazer a marca muito rápido, tem paciente que não. Você vai ter que observar todos esses fatores, né? O que não pode fazer é largar lá, né? Aí, por exemplo, caramba, quando a gente pensa em instrumento, o copo de vidro ou o copo de acrílico é muito interessante para as situações, porque você consegue observar todos os eventos que estão ocorrendo no interior do copo. Sim. Por exemplo, ventosa de bambu, ou aquelas ventosas de cobre ou de porcelana, ventosa coloridinha que você não consegue enxergar dentro. Né? Aí você tem que ficar. Aí o risco é maior. Olha lá o Fabão fazendo ventosa na bochecha. Fabão nem tem bochecha quase, hein? Quase não tem, né? Então tem que observar, né, meu? Você vai colocar a ventosa, você observa, né? Você tá vendo que tá formando bolha, tira, né, alemão? Tira, exatamente. Sim. Né? Ou se tá muito tempo também, vê a... Depende muito do estímulo que você quer aplicar, né? Por exemplo, eu como trabalho com terapia manual também, o que eu gosto de fazer, além dessa pergunta da ventosa deslizante, se a pessoa ela tem uma dor, lembra que eu falei que a gente move desse jeito? A fáscia? Se a gente pega lá as costas, a gente tá falando do canal da bexiga, tá? Do Taiyang, né? E incrivelmente, para quem estuda a liberação miofascial, existe uma fáscia que começa aqui nessa área, ele faz perfeitamente o canal da bexiga, tá? E aí como que eu faço? Se a pessoa está com dor na lombar, a gente coloca a ventosa e pede para a pessoa flexionar o tronco. Por quê? A pressão negativa foi feita e ela vai fazendo esse movimento, ou seja, aí começa a ter essa mobilidade da face, ela começa a se sentir melhor, em vez de deixar só ali, tá? Então a gente vai associando, você entendeu? Fez uma, não, aqui eu quero, aqui com esse paciente eu vou focar, igual o Fábio falou, um resfriado, vou focar mais no aquecedor superior. Não vou fazer deslizante, vou pôr a ventosa fixa e observar, né? Se no caso eu quero trabalhar essa questão da mobilidade, a gente faz dessa forma, tá? O Ângelo colocou, alemão, tem uma receita de pomada de fito para a situação de bolha? Cara, Grande Ângelo, um abraço, mano. pomada de fito para situação de bolha. Cara, eu gosto de usar o Chiunco. O Chiunco vai bem para picada de inseto, para bolha. O Chiunco é aquele creme roxo, né? Agora eu não tô lembrando as propriedades, as matérias médicas que tem, mas é isso. Agora, não sei se você sabe outro, Leandro. De cabeça agora, cara. Acredito que pomadas que favoreçam a cicatrização, que tem algo como, por exemplo... Nossa, tá fugindo agora. Mas, por exemplo, o paciente... O que favorece cicatrização da carne, né? Na fito? Ervas que apresentam sabor doce. Por exemplo, astragalos, alcaçuz. Aí vou puxar um pouco, por exemplo, Xenon Benzaldin. Quando você lê lá a respeito das matérias médicas, né? Aí você vai no Gansal, no alcaçuz. Segundo Xenon Benzaldin, quando você... Se não me engano, as primeiras 3 linhas, elas apresentam o que nós chamamos de Algen, que é a síndrome da matéria médica. E o alcaçuz ele é utilizado para fortalecer a carne. Favorece cicatrização. O astragalos também, que é o Roanti. Por quê? Porque tem um sabor doce. E o doce penetra na terra. E o tecido relacionado à terra é o músculo.
Então, por exemplo, fez lesão, quer favorecer a cicatrização? Poderia utilizar um chazinho de astragalo, usar o caçu, Legal. Chayal, né? O pessoal Até, ficou... A arnica já é anti-inflamatória, não sei se seria tão interessante, né? Uhum. Para favorecer a cicatrização. Até poderia. Sim. o Henrique Lê, outra pergunta, até que acho que a Enia também perguntou. Pode fazer No ventosa em cima VG. da coluna vertebral? Então, eu acho que é do contexto que eu falei, né, Enia? Se for no contexto que eu falei, eu não faço direto na coluna, no VG, eu faço no canal da bexiga, porque eu quero trabalhar aquela musculatura paravertebral, tá bom? Eu acho que foi essa a pergunta dela, né? Mas veio essa pergunta nos nossos inboxes aí a respeito disso. Eu Veio. posso passar a ventosa em cima da coluna vertebral? Pode. Ué, pode? Pode. A gente faz ventosa na linha média posterior. Para paciente que tem dor lombar, por exemplo, dor na coluna. Até uma Pode pergunta, fazer. Alemão, que fizeram para mim uma vez. Pode fazer ventosa no VC8? Existe técnica de ventosa em VC8 para o tratamento de alergia. Sim, Uhum. Né? Por exemplo, até alergia. Por exemplo, quando o paciente tem uma alergia de origem alimentar, por exemplo, sim, você traciona VC8. sim. Você faz Tem aquela a forma, ventosinha repetida. tem a forma de tracionar o VC8 direto e tem a forma de você cercar aí com agulha, gente, em volta do umbigo, você trata alergia, né? Eu gosto de deixar uma agulha intradérmica, né? 2 É milímetros, 2, lógico, 3 né? milímetros embaixo, em cima e dos lados, tá? Mas isso é um Mas vai tratamento com calma. sintomático. Tratamento Isso. sintomático, não é? Não, alergia eu vou colocar. Não, você vai fazer todo um tratamento raiz, que a gente fala sempre, né? E depois a gente parte para esses sintomas. Se ficar E roxa toda a coluna vertebral, o que pode ser? normalmente, quando fica roxo, é um indicador de estase de sangue. Estase de Né? sangue, né? Tem. Aí você Aí tem tá. canais e colaterais que permeiam a região da coluna. E aí Você tem que tem vários lembrar Exatamente. sistemas. o vasogovernador, né? Ele é responsável pelo yang do corpo ali, né? Então, se tá ficando roxo ali, tá tendo uma Aí estagnação ali, fluiu. não tá fluindo. Então a pessoa Estase de pode ter sangue dor aí flui. também, né? Vai ter dor em algum lugar aí, com certeza. Exatamente. Exatamente. E a gente falou sobre ventosa em VC8, né? Vale a pena a gente orientar. Dá para fazer, mas vai com calma, né? Você Vai tá virar o umbigo do cara do avesso. Sim, sim, Uma sim, tem que tração tomar forte. cuidado. fazer o umbigo Puxar. do cara vir aqui, ó. Então, Porque, devagar aí, tá? Na ventosa no VC8 aí. porque tem gente que não E gosta nem que rele a mão no umbigo. Colocar uma ventosa ali vai dar problema. Exato. Deixa eu ver o que mais tem tem aqui de outras. perguntas. Vê aí. Vamos lá nas perguntas. Tem bastante. A Tem, gente tem tem, 10 tem. minutos ainda. Vamos lá. Aham. Ventosa usa os mesmos pontos de acupuntura ou ponto Ashi? Os dois. Os dois. Você Os pode utilizar dois. ventosa em pontos de acupuntura tranquilamente, né? Por exemplo, a gente está falando de ventosa com sangria, para tirar calor, né? Sim, Se o paciente tem um padrão de calor no sangue, posso fazer sangria com ventosa em baço 10, IVG14, né? sim. E o conceito de ponto ASH, ele é interessante, né? Uhum. Ponto ASH é ASHI, né? Tipo, é uma Ashi. interjeição de dor, né? São pontos reativos à palpação. E se o ponto é reativo à palpação, você encosta a mão ali, o paciente tem dor, tem um desconforto, é porque tem uma estagnação naquela região. Aí você Sim, pode tracionar o ponto ASH com ventosa, sim. tranquilamente. E se a palpação revela um indicador de excesso, faz uma ventosa dispersiva, com uma força de tração maior, né? Joga 6 milímetros de pele, 8 milímetros para o interior do copo. Sim. A Andrea perguntou: para que casos é preferível a ventosa de fogo em vez da de acrílico? Cara, Então, se você vê mesmo o pessoal na China, lá, eles usam mais a de fogo, né? Pra De tudo, né? vidro. A de vidro, né? Aí tem que fazer a sucção lá com fogo. A de acrílico, eu acredito que foi uma alternativa, né? Que o pessoal criou aí pra fazer, né? Pra ter também um efeito aí.
O nome já diz. Ventosa de fogo. Em algumas situações, o fogo ele acaba sendo um problema, né? Por exemplo, uma vez eu fui dar um curso de ventosa no Piauí, fazendo ventosa de fogo, eu coloquei fogo na minha barba. Que arruscou a barba, cabelo. A ventosa de fogo, ela é um recurso muito interessante. Porque, por exemplo, algumas manobras você consegue fazer com ventosa de fogo e não consegue fazer com ventosa de acrílico. Por exemplo, aquele estímulo repetido. Aquela ventosa bubu, aquela ventosa poc-poc. Você precisa de uma maior agilidade. E utilizar a bomba de pressão não favorece, né, essa velocidade para você aplicar a técnica. Com o fogo você consegue ser muito mais dinâmico, muito mais rápido. Eu gosto muito de usar a ventosa de fogo, né? Eu utilizo a ventosa com bomba de pressão, mas eu acho a de fogo mais interessante por diversos fatores. Por conta da agilidade, por conta do apelo do fogo, né? Não que o fogo vai ser um grande diferencial, tipo, tem gente que fala, o fogo é mais interessante para padrões de frio. Não, não é isso. É a forma tradicional de você gerar a pressão negativa, de você gerar o vácuo, né? De você extrair o oxigênio do interior do copo. Isso. E eu acho que favorece a dinâmica da aplicação. Se você precisa fazer um estímulo repetido mais rápido, o fogo ele favorece muito. Sim. E é mais legal também, né? Brilha os olhos do paciente. A de acrílico funciona muito bem, a de silicone aqui também funciona. Silicone. Essa aqui, eu fui atender até uma criança, tava com um resfriado, eu tive que colocar no B13 dela, no B12, e funcionou muito bem ali. Eu faço bastante também. O Henrique trabalha com criança, trabalha com Shonishin, acaba se tornando lúdico para criança, né? Sim, Dá uma ventosinha dessa para ela brincar e vai tracionando as costas. Eu gosto muito de usar com criança porque, além de você pensar a área de B13 e bexiga 17 também é legal, porque quando a criança ela é asmática, ela tende a tensionar muito essa região do diafragma. Então, comprime muito as costas. Então, você fazendo uma ventosa bem light, coisas assim de 30 segundos, colocou uma sucção só, já retira, já está de bom tamanho para a criança. Henrique, ventosa em criança, então tem que ser rápido, né? Não pode deixar menos tempo. Não, de forma alguma. Tem que deixar pouco tempo. Né? Primeiro porque a criança ela é inquieta. Né? Raras são as crianças que ficam quietinhas. E você não... Como a criança ela está numa fase que ela está desenvolvendo os canais ainda, né? Não é igual a gente que já está com o canal tudo pronto. Então, não é qualquer estímulo você dá uma sobredose. Para dar uma sobredose é muito mais rápido na criança. A criança, você aperta aqui, ela já fica vermelha. Imagina com uma ventosa se eu faço 3 puxadas. Fora que a pele é muito mais fina, o sistema musculoesquelético dela também tem desenvolvimento. Então, fazer uma coisa bem leve mesmo, mas dá resultado. É a regra, né? Quando você trabalha com 2 extremos da cadeia metabólica e 12 crianças, tem que tomar um certo cuidado. Exatamente. Perguntaram de ventosa na face. Sim, falaram para falar mais. Pode ser tanto usado para questão estética, né? Tanto para paralisia facial. E você tem que tomar cuidado, igual o Leandro falou. Se for fazer ventosa de fogo na face, tem que tomar cuidado para não queimar o paciente, né? Sim. Vamos pensar se isso aqui fosse uma ventosa de vidro, tá? Quando eu vou fazer a questão lá questão do fogo, eu não posso deixar pegar aqui, né, Alemão? Sim. Não, vai aquecer a borda do copo. Vai aquecer a borda do copo e vai machucar o paciente, vai queimar ele. Então tem que pegar a parte de dentro. Aí você vai... Exatamente. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Os 3 mosqueteiros tops da acupuntura. Obrigado. Obrigado aí. Valeu. Falando ainda sobre essa questão do uso da acupuntura, né? Por exemplo, aí tem essa tendência, né? Quando você compra aquele kit lá de acrílico da Dong Yang, vem um livrinho com um monte de protocolo pronto para você usar, né? E aí você acaba repetindo isso. Por isso que eu falo, a gente tem que saber diferenciar. Então, por exemplo, dor no joelho, enche lá de ventosa, pronto, já fez o tratamento. Às vezes, a gente, na nossa Masterclass de joelho, que quem participou e quem vai participar do simpósio vai ver. Se a gente precisa trabalhar por dentro ali da patela, a ventosa não vai atingir, então a gente tem que usar um agulhamento. Aí são as sacadas que a gente fala, que não pode confiar somente numa técnica para tratar tudo, tá? Então,
Qual que é o problema dessa pessoa? É articular? É uma artrose? É preciso trabalhar um pouco por dentro da estrutura? Então vamos utilizar agulha, vamos utilizar eletroacupuntura, né? Vamos utilizar moxa por baixo. Então, Às essa pressão vezes, negativa às vezes não tem muito sentido. Pode ter sentido, por exemplo, igual o Leandro falou, num baço 10, no VB34, mas em outras regiões a gente precisa colocar agulha. Então, isso que a gente fala de coerência, você pensar como acupunturista com coerência, né? Não simplesmente olhar e falar, não, vou colocar aqui e seja o que Deus quiser, né? Senão, o paciente acaba não tendo o resultado esperado. às vezes tem que trabalhar pontos distais, né, para a gente conseguir. Às vezes, Sim, pessoal, tem dores que o paciente tem que você não consegue nem relar na dor, que o cara tá com tanta dor ali no joelho que não consegue, você não consegue colocar a ventosa ali. E aí? O que você vai fazer? Tem que trabalhar com acupuntura, tratamento cruzado, né, que a gente falou, sim, tratamento contralateral, sim, é, exatamente. psoríase. Alemão, ó, uma das coisas que tem mais no PubMed sobre ventosa terapia é psoríase, cara. Tem muito estudo sobre psoríase lá. Então, assim, pensando em psoríase, a gente pode pensar, assim, pontos de sangue aí, B17, né, Leandro? Outros pontos. Agora tem que ter uma B17, baço identificação, 10, né? A É, gente precisa avaliar mais precisa... o conjunto, né? Aham. Mas a ventosa funciona muito bem, sim, em psoríase, tá? Só que tem que saber como fazer. A Enya falou, fala sobre, cadê aqui? Os pinos que vêm junto das ventosas, aqueles pininhos que você tem a ventosa, bota um pino magnético, aí você faz a pressão negativa e o pino bate no ponto. Olha, eu não vejo muita indicação terapêutica, muita melhora, não, tá? Eu não eu também utilizo, não curto usar, né? não. E eu É acho que não combinar tem, eu acho que não tem muito magnetoterapia com sentido. ventosa. Eu Eu não também tenho não. muito sentido, porque você está tracionando, fazendo uma pressão negativa e pondo algo empurrando, né? Esse empurrar eu acho que não vai ajudar em nada. O pessoal fala, vai estimular um ponto de acupuntura, né? Eu particularmente não vejo nenhum motivo. Eu Na acho que nesse prática caso. clínica, observando, eu também não achei tanta Tá? coisa, não. É melhor você achar o ponto. Você pode também fazer, colocar a agulha, né, e colocar a ventosa por cima, né? Sim. Eu Pô, eu acho que é tenho uma pergunta. mais eficiente aí você fazer isso do que Tem uma usar pergunta aqui, o. ó. Fala Sim, aí, Leandro. fala. Ô, desculpa, cortei você, foi mal. Não, é que eu olhei Pode todas fazer as a perguntas pergunta. que mandaram, aí tipo, eu vi uma aqui que arrastar a ventosa quebra fibras de colágeno? Não, não. O que acaba com colágeno é o que a gente estava conversando anteriormente, né? Depois dos 30 anos, você vai perder muito colágeno de forma significativa por conta da sarcopenia. Já está acontecendo com a gente a propósito, né? Já estamos já Já. estamos Já. já E, Ah, meu, o que acaba com colágeno? Beber, fumar, comer mal, não dormir pouco. dormir, dormir mal. Enfim, morar em São Exato, Paulo. não tomar exato. sol. Se expor aí, os radicais. Exato, sol, né? Não utilizar protetor solar, que deveria ser igual roupa íntima, a gente deveria usar todo dia, Agora, mas muita gente não usa. ó, passando para a medicina chinesa, que a gente sempre coloca. Essa questão tem mais uma tendência aqui, de função ou de estrutura? É uma questão mais funcional ou estrutural? Funcional vai ser Exatamente. mais yang, estrutural vai ser mais yin. Então, tudo que o Leandro falou está levando deficiências aí, deficiência de yin, né? Questão da idade aí, o Leandro que está nos 40 aí já. Não, Pô, nós, a cara. Kátia, pode beber vinho, pode sim tomar vinho, Vinho pô. pode, vinho de levinho, né? O pessoal Nem não tem pode o levar tudo, resveratrol, tá? Se for faz levar bem. tudo a questão ao pé da letra, o cara não vive também, né? É. O cara. Então, assim, pessoal, tem Às que vezes é bom aí levar o pé da letra. levar tudo em consideração isso aí, deficiência de yin aí, a deficiência do yang, o paciente também ele ter os descansos necessários, né? Agora eu queria falar, Leandro e Eu tô vendo a questão pergunta aqui. emocional. Como que
a ventosa vai trabalhar aí nos distúrbios emocionais aí? Ó, Então, levando em gente, cons- pode Pode falar. falar. não, Não, fala fala aí. aí, Fábio. Ó, Não, eu tô passando a bola. a gente falou muito que a ventosa é um recurso externo, né? De terapia externa, que vai trabalhar mais com a parte externa ali. Então, se você procurar, eu gosto de ver muito da relação aí do PubMed aí. PubMed tem vários assuntos lá de ventosa lá. Não vi nada relacionado a emocional. Lógico que você vai conseguir provocar o relaxamento do paciente. O Exatamente. paciente vai se sentir melhor na hora, tá? Mas eu gosto de andar de skate. Quando eu tô andando de skate, eu me sinto legal na hora lá também, tá? Mas assim, eu não tô tratando assim, é a sensação que eu tô no momento ali, né? Relaxou, de boa. Agora, eles estão falando de tratamentos, né, Henrique? Exatamente. Igual, é só você pensar. A gente tem uma técnica de punho e tornozelo. Punho e tornozelo trata muito a questão. Aqui, né? Tem as 6 áreas, né? Uma técnica muito Uhum. superficial. Punho e tornozelo, na acupuntura, não é indicado para nada emocional. Mano, né? Você pegar o livro lá, você vai ver. Porque tá Sim, trabalhando mais na superfície, né, Leandro? sim. Cara, eu tenho uma opinião em relação a isso, né? Quando a gente pensa em essas alterações de ordem emocional, doenças de saúde mental, existe todo um apelo, né, para tratar isso. Até com a acupuntura. A acupuntura trata o emocional. A gente tem que tomar um certo cuidado, né, em relação a isso, porque emoção é fator etiológico, é fator interno causador de doença. Só que além de alterações emocionais, você tem outros fatores, né? Exato. É Que multifatorial. causam, multifatorial. E tratar alterações de saúde mental, desordens emocionais, é complicado, né? Se a gente for avaliar a característica da ventosa, por exemplo, o Fábio, ele deu um exemplo interessantíssimo. Se o cara é ansioso, estressado, evolui com uma contratura muscular importante, a ventosa vai ajudar. Vai ajudar no alívio da sintomatologia que está causando um desconforto daquele paciente. Mas efetivo por uma desordem emocional, eu acredito que não seria um recurso exclusivo. Ajudaria, é fato, né? Que vai ajudar Sim. a promover o relaxamento muscular, o paciente vai sentir melhor, mas aí são outros detalhes que devem ser levados em consideração. Na minha opinião, não é um recurso para tratamento exclusivo. E a gente tem que tomar Sim. muito cuidado em relação a isso. Hoje em dia existe a tendência do pessoal falar que tudo é emocional, né? É. E, na minha opinião, não é bem assim. Não sei se vocês compartilham da mesma opinião. Sim, com Sim. certeza. A gente até estava discutindo aí, ó. Vamos pensar, um cara, uma pessoa que tem, até levar um pouquinho para o lado ocidental, uma pessoa que tem falta de vitamina D aí. O cara, ele pode ter depressão, né? Aí Pode eu ter vou lá, Sim. depressão. de 8 a 14% aí pode apresentar um quadro de depressão. Então, nem com acupuntura, nem com psicologia, nem com nada, se o cara não comer direito, não tomar sol, o cara não vai melhorar, pô. Né? Né? Reposição de Assim, vitamina D. então a gente tem que Exatamente. ver o que que é mesmo a questão emocional, o que que é físico, né? Então tem que se ater a tudo isso aí, tem que sempre estar estudando e não levar esses jargões que tem, né? Ah, tudo é emocional, tudo é da Uhum. mente, tudo. Meu, não é assim as coisas, não, cara. Não, não vai por essa que você vai se atrapalhar com isso aí. Bom, Pô, aí tem uma gente, pergunta legal aqui, ó. Só pra gente. vamos responder Estão mais uma perguntando pergunta para a gente se encerrar? estão gourmetizando as ventosas, usando o formato de corações, Tem uma galera que anda bichinhos. de skate comigo lá, mandar um abraço aí, pessoal. Aí. Cara, eu acho Legal. legal pra caramba ventosa de coração, ventosa de bichinho. Eu não tenho ainda, eu É. vou comprar pra deixar lá na clínica. Mas assim, eu acho que em algumas situações é legal, desde que você não descaracterize a aplicação do recurso, né? Por exemplo, eu Exatamente. não acho interessante você fazer a ventosa para meramente deixar aquela marquinha na pessoa, né? Para a pessoa exibir. Até que é legal, mas, pô, foge um pouco da proposta, Sim. né? Deixa de ser Hoje recurso de mesmo tratamento. é aquela coisa, né?
se precisar fazer a ventosa de coração lá, se for, pô, vou colocar a ventosa ali porque precisa, porque vai ser efetivo. Ah, não, você chega pensando, não, coloca a ventosa aqui só para mim ficar com a marquinha. Né? Então, aí sai um pouquinho do princípio do tratamento, né? Cara. Exatamente. E tem também os absurdos, né? Esses dias eu vi uma postagem, um comentário utilizando ventosa de coração em ponto beichu de coração. Tipo, eu não entendi. Eu falei, mano, deve ser. A gente não é muito fofinho, não, né? Ah, o que Não, mas eu fica vou bem comprar, claro cara. aqui, né? Só dar um resuminho aqui da live. Ventosa funciona? Funciona. Muito Ventosa bem. trata tudo? Sim, Não trata exatamente. tudo. Tá? Ventosa não trata tudo. Ventosa pode ser como recurso aí para ajudar, tanto com a acupuntura, vai ajudar muito aí. Mas assim, quem quer vender coisas para você aí, falando que a ventosa trata tudo, você vai cair do cavalo, viu? Assim, tem coisas mais indicadas, igual o Leandro falou, contraturas musculares, resfriado, Uhum. dores, né? Essa questão de até paralisia facial, acne, mas tem outras coisas aí que a ventosa não vai funcionar. Exatamente. Exatamente. Bom, Tem mais perguntas aqui do pessoal? Que o pessoal perguntou. pessoal, última pergunta aí pra gente encerrar a Tem pergunta live. pra Ó, caramba. só outra coisa que a Enia falou, ó, se a ventosa sobre a ventosa do coração lá, igual ela falou, se o recurso for, o objetivo for alcançado, né, a pessoa Ah, sim, melhorar, claro. A gente tá não tem problema brincando. nenhum, ventosa de coração, Claro. Ah, ventosa sim. com o É até time, legal. ventosa do time do Corinthians, ventosa do Palmeiras, meu, se funcionar, beleza, não É um tem sinal que ela problema. tá ficando uma técnica conhecida. As pessoas não estão achando estranho mais. Que, ó, você pega lá. Quando eu fiz a minha primeira sessão de ventosa, não era acupunturista ainda. O meu terapeuta ele não falou nada que ia fazer a ventosa. Ele fez até aqui no meu pescoço. Eu fui trabalhar, eu trabalhava de camisa. Parecia que tinha levado um baita de um chupão aqui, ó. E o pessoal todo, nossa, Henrique, o que aconteceu aí, né? Aí eu falei, o que aconteceu? Eu tive que levantar a camiseta. Falar, tá vendo? Nossa, o que é isso? Era uma época, você vê, a gente tá falando de 10 anos atrás, que a ventosa não tinha esse apelo, né? Hoje já temos as ventosas de coração, o pessoal já não liga, você já vê os atletas. Então é legal ter isso agora, né? Ela tá sendo mais conhecida e quando fica muito conhecida tem o pessoal que é muito sério, tem um pessoal que já começa a desandar um pouco, né? Banalizar, como o Leandro falou no começo da live, então inspira a gente a ter cuidados, tá bom? Sim, com certeza. E Bom, gente, só, eu acho que. Fala, Fábio, vamos concluir. Só fazer o jabá aí de novo, aí, ó. Nosso simpósio, dia 20 de É, novembro. Apenas R$ 97. Você pode parcelar no cartão em 12 vezes. Vai ficar gravado e você ganha ainda a Masterclass de dores no joelho. Mais de 4 horas isso. lá, a gente falando lá. Isso, Então, teve você gente acha que. interessante, aí vai ter certificado, né? Uhum. Sobre os eventos, pessoal, o pessoal pergunta pra gente, vai valer evento? Ó, a gente está fazendo o nosso simpósio principalmente para você aprender, tá? A gente não pensou primeiramente se vai valer evento ou não. Nós achamos que atendemos todos os critérios aí para a questão do evento aí. Vai ter Sim. palestras, né? Agora fica de acordo com a instituição, aceitar ou não, né? Porque às vezes eu vou dar Exato. palestra num lugar e o lugar aceita. Aí eu vou dar palestra em outro lugar não aceita. Então não entendo essas coisas também. É. Mas fica aí Eu acho que. de acordo Acho com que. cada instituição aí. Exato. Procura, sei lá, a diretoria acadêmica da instituição, pergunta. Se valer, valeu. Mas de qualquer forma vai acabar valendo, né? Porque é Mas, assim, conhecimento acumulado, é acúmulo de experiência. Isso que é Não importante. compre o nosso simpósio pelo evento. Compra para aprender, cara. Você quer comprar simpósio para evento? Tem um monte aí ó, vendendo aí, ó. Vai e compre. Né? Você quer aprender, compra com a gente. Sim. Legal, gente. Então, vai ser bem legal esse evento. Serão palestras de 1 hora, né, para cada.
e decidimos abordar bastante temas incomuns, né? Como eu falei, a integração da fito e acupuntura que o Ô, Leandro vai falar, Leandro, o Fábio vai tem, falar de acupuntura oftalmológica, eu vou falar sobre tem até acupuntura baseada uma em última palmação. pergunta aqui, ó. Vou responder aqui. Prolapso uterino. É... Bom, perguntou de pontos de acupuntura aí, né? Se a gente vê prolapso, tá descendo, né? Pode ter uma deficiência aí da questão do yang aí, a gente sabe o quê? Quem comanda é o baço, né, Leandro? Os órgãos aí tem que ficar. Tudo que decai, uma coisa que decai, pode estar uma deficiência do baço aí. Então a gente pode tonificar aí o baço, tá? A gente pode usar pontos aí como o baço 15, pontos também locais, trabalhar com moxa, VG20, vários pontos assim aí para essa questão de prolapso uterino. Tem que fazer um diagnóstico também, né? O baço Sim. 6 vai ajudar. Bom, acho que é isso, né, gente? Falamos Perfeito. bastante. A gente vai fazer mais uma live na semana que vem. A gente vai correr uma enquete aí pra gente fechar um tema, tá bom? E até o nosso evento aí no dia 20 de novembro, a gente vai ter live semanal aqui. Tá bom, pessoal? Então Beleza. deixem suas sugestões aí no Acupuntura Sem Frescura, no Conexão Rádio, nos agulhadores, com o Fábio Fonseca. E, da minha parte, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? Boa noite. E a gente vai se falando aí. Aí a Valeu. live vai Obrigado a ficar presença de gravada aí todos. para quem não assistiu. Exatamente. Tá bom? Gente, muito obrigado. Muito Até a obrigado. Até o E próxima. próximo manda encontro. aí, manda a Suzy, é o Romualdo aí, ó. Romualdo. Obrigado, gente. Deixa eu Inscrição fechar direto na aqui bio. Direto na bio. Isso mesmo, tá na bio de cada um. Grande abraço, gente. Eu A vou gente vai saindo falar aqui. depois sobre paralisia facial. A gente falou um pouco aqui, ó. Vê depois a live aí que a gente falou sobre paralisia facial aí. Deixa eu ver como que eu fecho. Dá um sair aí, alemão. Deixa eu Obrigado, ver como que eu... gente. Obrigado, gente. Tudo de Obrigado. bom. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Deixa eu ver como é que eu saio aqui. Fala, alemão. Obrigado, Falou, tchau, pessoal. tchau. Semana que vem a gente volta aqui. E eu vou ver se eu faço umas lives também usando o programa aí, que eu tenho em 3D aí, sobre alguns pontos de acupuntura. Um abraço para Maria aí. E vão colocando aí os assuntos que mais interessam para vocês, que a gente vai falar sobre diversas coisas aí. Muito Boa obrigado noite, aí, gente. galera. Boa noite. Até. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.